castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, o poderoso de Israel, o grande, aquele que nunca perdeu batalha, é esse que é o nosso Deus. Ele que está conosco todas as manhãs, quando estamos iniciando o nosso dia. Ele que está conosco, nos motivando, nos dando fé e nos falando: não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou o teu Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus é grande em força, Deus é grande em poder, Deus é grande em misericórdias. Glória a Deus. Os planos do Senhor não serão frustrados, assim diz a palavra de Deus. E aquilo que Deus tem para a tua vida hoje, para nossas vidas, ninguém vai roubar, ninguém vai impedir. Louvado seja o nome do Deus vivo. Glória a Jesus, paz do Senhor, povo de Deus. Glória a Jesus, estamos aqui debaixo da cobertura do sangue e do nome de Jesus Cristo, declarando que Deus é fiel e declarando: todo o poder pertence só a Deus. Glória a Jesus, um dia de bênção, um dia de vitória para nossas vidas, porque Jesus está conosco para nos proteger, para nos livrar e para nos dar a vitória. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus. Pega teu material, pega aquelas situações que você tem passado por batalha, por guerra e precisa de uma intervenção de Deus. Olha que eu não estou falando que você precisa de algo normal, natural, não. Eu falo, você precisa, nós precisamos de uma intervenção de Deus. Aquilo que no nosso normal, aquilo que na nossa força humana, nós não podemos fazer. Nós vamos colocar agora diante do altar de Deus e crendo que o Deus que agiu nas guerras que Josué enfrentava, Moisés enfrentava, outros homens e mulheres de Deus enfrentaram, o Deus que agia nas batalhas que Davi travava contra os seus inimigos, é esse mesmo Deus que nesta manhã, glórias, rica, choderiaia, nós entramos na sua presença para adorar o seu nome, para louvar o seu nome, para bendizer o seu nome e para invocar a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu não posso, você não pode contra esses inimigos, mas o nosso Deus pode, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, glória a Deus. E eu já começo essa live declarando: nenhuma unha sequer do nosso sonho, dos nossos projetos, nenhuma unha sequer daquilo que Deus, que o Eterno tem preparado para nossas vidas, nenhuma unha vai ficar nas mãos do inimigo, nenhuma unha, porque nós vamos clamar, nós vamos jejuar, nós vamos suplicar o favor do Senhor, e o Senhor nos responderá com milagres, sinais, maravilhas, cura, libertação, portas abertas, porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Eu nunca ouvi falar, desde Gênesis, Apocalipse, que alguém se rendeu a esse Deus, se prostrou diante dEle, se humilhou diante dEle, buscou a sua face, glória, e foi por Ele desamparado. Não, a Bíblia diz: nunca se viu, nunca se ouviu um Deus tão grande como o nosso Deus, que trabalha por aqueles que nele esperam. A nossa esperança, povo de Deus, não tem que estar no ser humano ou nesta terra. A nossa esperança tem que estar em um Deus que nunca perdeu batalha. É esse Deus, o nosso amado, o nosso Pai, o nosso dono, o nosso Senhor. E há uma diferença muito grande quando a oração ela é feita em fé, com fé.
Quando nós clamamos com fé, e a Bíblia nos orienta, ore a Deus, mas não duvide no seu coração. Peça a Deus, se posicione nessa manhã diante de Deus, assim como uma criança se posiciona diante do pai para pedir alguma coisa. Ela não vai analisar se o pai tem dinheiro, se o pai tem condições, se o pai pode. Ela pede e ela aguarda que o pai se mova ao seu favor. Assim somos nós. Nós precisamos clamar, orar, pedir, jejuar, se colocar diante de Deus com convicção. A qualquer momento ele vai fazer. Ele virá ao meu encontro, porque não faz parte do caráter dele me abandonar. Ele vai fazer. Para isso, eu vou continuar orando, eu vou continuar insistindo, eu vou fazer o que diz a palavra de Deus. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei. Ei, bate na porta de Deus, porque ela vai se abrir e os nossos milagres vão acontecer em nome de Jesus. Glória a Jesus. Pega aí teu material, pega água, vamos ungir a nossa água, em nome de Jesus. Pega teu caderno de oração, pega essas contas aí que você precisa que Deus venha trazer um sobrenatural. Vamos clamar, provocar milagres diante do altar de Deus. Nós vamos orar a palavra. A palavra, você que fala que não sabe orar, como orar, ore a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus em ação. Ore de acordo com a palavra de Deus. E o Senhor dos Exércitos, ele nos ouvirá e ele nos responderá. Glória a Deus. Glória a Deus pela vida do pastor Davi. Bendito seja o nome do Senhor pela vida do pastor Davi. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É ele quem me ajuda aqui na live, nos momentos difíceis. É ele a pessoa responsável em fazer as artes do quarto de guerra. É ele, graças a Deus, que tem estado comigo, me ajudando aqui na tecnologia, que a cada dia muda, avança, é diferente. Jesus, eu fico perdida. Pastor Davi, me socorre, como que eu faço aqui? E rapidinho, glória a Deus. Deus te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus, vamos clamar, Laisa. Vamos suplicar o favor desse Deus que está atento a ouvir e a responder às nossas orações. Deus não nos deixa vulnerável aos nossos inimigos. Os nossos inimigos podem até tentar nos atacar, ameaça, vem nos afrontar, mas o Senhor não nos deixa a mercê, não nos deixa vulnerável aos nossos inimigos. Salmo 34 diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e livra do mal. Eu creio no poder da palavra de Deus. Vamos orar. O nosso Redentor vive, o fiel, o guerreiro, o poderoso, ele está conosco. E nós vamos clamar. Nós vamos clamar até a porta se abrir. Nós vamos clamar, suplicar, até que o Senhor nos responda, porque ele é bom. Glória a Deus, aleluia. Me ajuda aqui a mandar esses aviãozinhos, a compartilhar esta live. Não pare não, durante a live, não esquece não. E me ajuda aqui a compartilhar essa live em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, porque Deus é grande, fiel e tem vidas para serem alcançadas nesse dia, em nome de Jesus. E essa live, ela não se limita só ao nosso país. Essa live, ela se espalha entre as nações. E existem pessoas entre as nações necessitadas, precisando realmente que o aviso chegue para eles. Eles entrem precisando de uma oração. Em nome de Jesus Cristo. E a doença hoje é a opressão, a depressão. Mas o Senhor é Deus e Ele não falha. Glória a Jesus. Me ajuda aqui. Vamos orar. Glória a Jesus. Tu és fiel, Senhor.
e nós confiamos em Ti. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor nunca perdeu batalha, nunca perdeu batalha. Glória a Deus. Senhor, quando eu chego na Tua presença, eu sinto paz no meu coração, porque o Senhor está conosco. Glória a Deus. E nós, reunidos, Pai, em uma só fé, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, perdoa, Pai, os nossos pecados, sara a nossa terra, em nome de Jesus, perdoa as nossas iniquidades, em nome de Jesus, santifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos uma vida limpa, uma vida pura, uma vida separada diante do Teu altar. Nesta manhã, meu Pai, desce sobre as nossas cabeças com o óleo da Tua unção, quebra todo jugo, todo fardo, joga por terra toda a sentença de sobre as nossas vidas, toda a sentença, todo fardo, joga por terra em nome de Jesus Cristo. Nessa manhã, Pai, nós nos rendemos aos Teus pés, nós nos prostramos diante da Tua presença para declarar sim, Senhor, sim a Tua vontade, sim, Senhor, ao Teu querer, sim a buscar a face do Deus que é eterno, sim a buscar a face do Deus que é vivo. Glória a Deus, sim a buscar a face do Deus de poder, Ricabadaia Sorebalaia, sim a invocar o poder do nome de Jesus Cristo, sim a clamar pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre esta live, Ricachoderibalaya, nós clamamos o poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Vem, Pai, nesta manhã, renova-nos, ó Pai, em nome de Jesus, renova nossas forças, renova nossa fé, renova a nossa esperança em Ti, oh, Derebalabacaia, renova, Deus, o nosso ânimo. Deus, quantas pessoas desanimadas, sem ânimo para prosseguir, quantas pessoas sem fé, Senhor. Oh, traga um ânimo novo para nós, Tua igreja, o Teu povo. Oh, Rabacalabasteia, as lutas têm vindo, as lutas têm se levantado, Pai, contra nossas vidas. Ricalabacalabasteia, mas nós cremos que no barco das nossas vidas está Jesus Cristo. No barco das nossas vidas está o Todo-Poderoso, está o fiel que não dorme, não cochila, Ricalabacaia, mas está atento às nossas vidas, está atento ao seu povo que chama pelo seu nome. Oricanta labacalabasteia, orabacalabasteia. Nesta manhã, nós, Tua igreja, clamamos do nome de Jesus Cristo. Mande Teu exército de guerra a guerrear pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Anjos do Senhor agora, posicionado ao nosso favor, contra as trevas, contra o inferno, contra o diabo, em nome de Jesus Cristo. Ricabalabalabasteia, Ricalabacalabasteia, Todo-Poderoso e fiel, vem conosco na nossa jornada de vida, que a Tua presença, Deus, venha ser tão real em nossas vidas, que não nos sobrevenha nenhum tipo de aflição, em nome de Jesus. Nesta manhã, corta laço, quebra laço contra nossas vidas, contra nossas famílias, contra o nosso ministério. Orebalabacalabachuricantalabasteia, corta laço, quebra laço contra nossas famílias, destrói todo o plano de Satanás contra nossas vidas, contra nossas famílias, joga por terra, Pai, todo laço, fecha as bocas dos leões, Jesus, para que não nos faça dano algum. E eu declaro que a voz de comando nas nossas vidas, quem dá é Deus, quem dá é Deus.
A voz de comando nas nossas vidas, quem dá é Deus. Eu declaro, as trevas, o inferno, Satanás, não tem direito, não tem domínio, não tem poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Oh, xarabalabacalabasteia, ricabadara sorecantalabasteia, balabasteia. Deus, a sua palavra está sobre nós. A tua palavra está sobre nós. E aquilo que diz a sua palavra é o que vai acontecer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, blinda os nossos ouvidos contra as vozes do diabo, em nome de Jesus, e blinda também para discernirmos a voz de comando do Deus vivo nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. E canta lá, basteia. Nesta manhã, Senhor, nós colocamos nossas famílias, a nossa casa diante do teu altar, e nós sabemos, Deus, que é na nossa família, que é no meio da família que Satanás quer atingir, quer roubar, quer matar, conforme diz a tua palavra. Ah, Senhor, mas nós, como mães, como avós, como pais, oh, xericantalaia, como família, nos posicionamos diante do Eterno, diante do Grande, diante do Todo-Poderoso. Cercamos nossas casas nesta manhã com oração, com jejum, e declaramos: o diabo não vai prevalecer sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Eu declaro e profetizo famílias de joelhos na presença de Deus, famílias de pé, vivendo vitória, mãe de joelho, avó de joelho, pais de joelho, oh, ricanta, netos, filhos de pé, glorificando ao Deus vivo. Racalabacheia, balabas, terebalabachou, ricocha, plá, 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 stay, naha, ricalaia. Quando a sua palavra diz, ó Deus, que muito vale a oração do justo, é porque é assim. Muito vale nossas orações quando estamos em unidade. Oh, ra, chopley, clamando, orando, suplicando, o céu se move, glórias. O céu se move ao teu favor, ao favor da sua casa quando você ora, quando você clama. Quando nós clamamos, o céu se move ao nosso favor. E para o diabo e as trevas só resta bater em retirada por 7 caminhos, em nome de Jesus. Glória! O Deus que nós servimos, ele não é um Baal. Ricalabacalabasteia, ele não é um Baal. Ele não é uma madeira, ele não é um ferro, ele é Deus, ele é Deus, ele é Senhor, ele é poderoso, ele é grande. Ricalabacalabasteia, o Deus que servimos, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é este leão da tribo de Judá. Bramiu o leão, rica, xodê, narabalaia, ao nosso favor. Bramiu o leão da tribo de Judá ao nosso favor. Quem é que vai impedir? Decidiu Deus nesta manhã abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Quem vai falar para Deus: não faça isso? Não existe, ricalaia, forças que possa parar e impedir o nosso Deus de nos abençoar. Glória, ricalaia. Deus, nessa manhã, joga por terra os inimigos da oração, os inimigos dele canta do jejum. Ricabadarabalaia, replachou de plá plá, stay. Joga por terra toda ação maldita, maligna, que quer nos fazer parar. Joga por terra. Nós não fomos chamados para viver por aquilo que nós estamos vendo. Não é.
dericanta labasteia, nós somos chamados para viver pela fé, oh, xarabacalabasteia, pela fé. O nosso chamado é para caminhar crendo, ou não é para questionar, é para crer, oh, recalaia, que o Deus que abriu caminho no meio do mar ainda faz sinais, milagres, maravilha para abençoar o seu povo. Glória, ricabadaraçou, ricabalabacalabasteia. O preço que Jesus pagou pelas nossas vidas foi muito alto, igreja. Foi muito alto. E nós precisamos valorizar o preço pago por Jesus na cruz do Calvário por nós. Oh, rebalabacalabaxuricantalabasteia. Oh, recebe fé nesta manhã na tua vida. Recebe o poder da fé. Recebe o poder de Deus na tua vida. Levanta e anda. Saia desta cama de depressão. Saia desta cama de desânimo. Em nome de Jesus Cristo. Saia desse ritmo de incredulidade. Em nome de Jesus. Recebe o poder da fé na tua vida. Levanta e anda. Ricalabacalabasteia. Vai dar certo. Olha para Jesus, porque vai dar certo. Ele não nos coloca em projetos falidos. Se ele falou contigo que isso é projeto dele, levanta e anda, porque vai dar certo. Oh Deus, nós colocamos nossos filhos, nossos netos no teu altar. E nós cremos que não geramos filho para calamidade. Nós não geramos filho, não geramos neto para calamidade, para derrota ou para ser capacho do diabo. Ricantalabacaia, raploploplo, xarai. Nós clamamos pela nossa família, pela nossa casa e repreendemos o poder de Satanás, poder das trevas, poder do inferno nas nossas casas, na nossa família, em nome de Jesus Cristo. Orebalabacalabasteia. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, e em nome de Jesus Cristo, nós fazemos como fez Abraão, subimos nesta manhã no monte de Deus e falamos: Deus, aqui está o nosso Isaac, a nossa família, nossos filhos, nossos netos no teu altar. Deus, Raico, nós sodei, não temos bandeira branca de acordo com Satanás e nem com demônios, mas a bandeira que nós levantamos nesta manhã é a bandeira do sangue e do nome de Jesus Cristo. Nos colocamos entre Satanás e a nossa herança. Nos colocamos entre Satanás e os nossos filhos e os nossos netos e declaramos: não vai destruir, não vai saquear a nossa herança, não vai, porque o sangue de Jesus tem poder, Satanás, para te destruir do nosso caminho, em nome de Jesus Cristo. Racalabacaia. Jesus, chama nossos filhos pelo nome Jesus. Chama nossos netos pelo nome Jesus. Atrai eles para a tua presença. Ricalabacalabasteia. Nesta hora eu denuncio diante do altar do Eterno, diante do altar do Deus vivo, em nome de Jesus, denunciado demônios, principados, potestade, dominadores do mal, denunciado na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, na nossa família, em nome de Jesus. Sai do nosso meio, diabo, sai das nossas famílias, em nome de Jesus. Sai das nossas casas, em nome de Jesus. Solta as vidas dos nossos filhos, dos nossos netos, em nome de Jesus. Não vai saquear a nossa herança, porque a nossa herança é herança bendita de Deus. Eu declaro, profetizo que os nossos filhos, nossos netos, a nossa família serão como plantas plantadas junto a ribeiro de água. E tudo quanto nós, a nossa casa, a nossa família fizermos prosperará, segundo a palavra de Deus. Senhor, não permita, ricalabacalabasteia, que os nossos inimigos, que os seus desejos
venha triunfar sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Oricanta labasteia. Não permita, Senhor, não permita que os desejos dos adversários venham triunfar sobre as nossas vidas, porque é com Jesus que nós temos uma aliança. E de Gênesis, Apocalipse, não nos mostra que Deus já perdeu batalha, glória, rica labacaia. Nos posicionamos nesta manhã diante do altar de Deus como o povo que somos, mais que vencedor em Cristo Jesus. Rica laia, stay que me praia, rique ploplo. Pai, cobre a nossa herança com teu manto sagrado. Onde houver uma herança minha na face da terra, ah Deus, onde houver uma herança do teu povo agora aqui, arrabalabalaia, vai mandando um anjo guerreiro, vai mandando a tua presença, vai cortando o laço, quebrando o laço, desfazendo a obra do inferno, em nome de Jesus, jogando por terra o espírito da morte contra nossas casas, contra a nossa família, vai jogando por terra no poder, na autoridade, que é no nome de Jesus Cristo. Glória! Ricai, glórias, rica labalabala, eu sinto Deus aqui, rica labacalabasteia, cortando corrente, quebrando cadeado, abrindo portas e mudando a história, em nome de Jesus Cristo. O povo no passado levava muito a sério uma aliança com Deus, rica labacaia, e nós também levamos a sério o que é ter uma aliança com esse Deus terrível, com esse Deus de amor, com esse Deus poderoso. Pai, nós entregamos diante da tua presença a nossa família e nós suplicamos, em nome de Jesus Cristo, cumpra teu propósito, Senhor, na nossa família, em nome de Jesus Cristo. Manifesta o poder da graça do Senhor sobre a nossa família. Joga por terra toda praga, toda assolação, toda peste, miséria, pobreza contra nossas famílias. Fúria maligna, joga por terra no poder do sangue e do nome de Jesus Cristo. Ricai, as portas do inferno não prevalecerão contra nossas vidas, contra nossas famílias, em nome de Jesus, se nós nos posicionarmos diante do altar de Deus, consagramos nossas vidas a Deus e invocamos o nome do Deus vivo. O inimigo não pode com o sangue de Jesus Cristo. Glória, rica, xoderria, suribalabacalabasteia. Pai querido, nesta manhã nós consagramos tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós entregamos para Deus. Nós entregamos no altar de Deus, rica laia, e nos posicionamos em guerra, posição de guerra, posição de vitória, não no nosso nome, mas no nome poderoso de Jesus Cristo, o qual o inferno, as trevas, os demônios, o inferno tem que bater em retirada, em nome de Jesus Cristo. Rica labalaia, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui nesta live para curar, para libertar, para salvar, para transformar e para mudar a história. Vai tomando posse daquilo que Jesus tem para a tua vida. Pai eterno, nós entregamos no teu altar a saúde da tua igreja, saúde das nossas famílias. Senhor, quantas enfermidades, quanta gente sofrendo com bactérias, com vírus, Senhor, com outras situações que até a medicina desconhece, mas para Deus não há impossível, para Deus não há causa que Deus não possa resolver. Quando o Senhor Jesus foi na cruz do Calvário, por sacrifício a nossas vidas, toda as bagagens, o peso, as enfermidades, as sentenças, as gripes, as tosse, o mal, as pragas, rica e a morte, ele levou, venceu a morte. Ei, Jesus já venceu a morte, a epilepsia, Jesus venceu, a pressão alta, a diabetes, o mal, a assolação, a febre,
Rico, a depressão, a opressão, a morte. Ei, Jesus já venceu. Rica, stei, quebedorebalaia. Jesus já venceu no teu lugar, igreja. Jesus já venceu por nós. Agora só precisamos tomar posse da nossa cura, da nossa saúde, em nome de Jesus, e debaixo da autoridade, cobertura que há no nome de Jesus Cristo. Rica labacalabasteia, eu ordeno Satanás, demônios enviados para trazer doença, enfermidade no nosso meio, contra nossas vidas. Pega as tuas bagagens, diabo. Pega as tuas bagagens, demônio. Sai do nosso meio. Sai. Bata em retirada. Em nome de Jesus. Declaramos e tomamos posse que pelas pisaduras de Jesus Cristo somos um povo curado, sarado. Em nome de Jesus. Nenhuma maldição. Ei, Shaddai Kiminaia. Ei, nenhuma maldição vai prosperar contra nossas vidas, contra nossas casas, contra a nossa herança. Aquele que leva o nosso nome, Rico Shaddai, o diabo não pode destruir, não pode tocar. Rica labacalabasteia, porque o guarda de Israel não permite. Rica labacalabasteia. Pai, nesta manhã nós suplicamos em nome de Jesus o teu favor, suplicamos a tua graça sobre as nossas finanças, em nome de Jesus. Joga por terra o espírito da miséria, tranca a rua do inferno, solta nossas finanças, solta o que é nosso, em nome de Jesus. Tua palavra nos orienta, Pai, em Malaquias 3, em todos os versículos desse capítulo de Malaquias 3, o Senhor fala sobre obediência, o Senhor fala dericanta labacalabachuri canta labasterebalabasteia, rabacalabasteia, e nós tomamos posse desta palavra em nome de Jesus Cristo e declaramos miséria, pobreza, bate em retirada, some das nossas vidas, desaparece em nome de Jesus Cristo. Solta o que é nosso em nome de Jesus Cristo. Oricanta labasteia, oh xarabacalabastere canta labasteia. Senhor, olha esta pessoa clamando diante do teu altar por um dinheiro para pagar o aluguel, para pagar o carro, Senhor, dívidas atrasadas. Entra com providência, entra com socorro, em nome de Jesus Cristo. Todo demônio que está travando as nossas finanças, nossas vendas, nossos contratos, vai soltar agora, em nome de Jesus. Essa pessoa que está clamando porque precisa vender, fazer um contrato bom para pagar essas contas, em nome de Jesus, seja agora liberado nas tuas mãos, em nome de Jesus, e o teu coração liberado para ser fiel diante de Deus, porque não existe jejum, não existe oração forte que libere as finanças. O que libera as finanças é eu, você, nós entregarmos no altar de Deus nossos dízimos, nossas ofertas, para que o ladrão, cortador, migrador, solte o que é nosso, em nome de Jesus Cristo. Quem tem um coração liberal, Deus dá com liberalidade. É por isso que nos levantamos nesta hora, para ordenar, diabo, solta o que é nosso. Porque os nossos dízimos, nossas ofertas, igreja, clamam diante do altar de Deus. Não é algo material, não, é espiritual. Isso clama, rico, chá, e eu sou testemunha disso. Rica labacalabasteia, que o ladrão, o devorador, o cortador, o migrador não pode reter aquilo que é de um dizimista fiel. Rica laia do altar de Deus, da casa de Deus. Rica laia, nesta manhã eu profetizo liberações de bênção que estão retidas sobre a minha vida, a tua vida. Toma posse de novos clientes, novos pacientes. Tome posse da liberação que Deus tem para você, dizimista, ofertante fiel da casa de Deus. E você que não é, se posicione agora em ser fiel a Deus, para que o Senhor possa te honrar no grande, no muito, porque Ele diz, olha, seja fiel no pouco,
E quando chegar o muito, eu vou te colocar no muito. Que é isso? É a dupla honra de Deus. Seja fiel. Quando você vender um contrato pequeno, quando você atender um cliente, quando o valor não é alto, seja fiel nesse pouco. O pouco que está entrando nas tuas mãos, seja fiel. Ori canta labasteia, porque no muito Deus vai colocar aquele que é fiel. Glória! E eu declaro e profetizo no poder, na autoridade, que é no nome de Jesus Cristo, que o ladrão, o devorador, o migrador, o gafanhoto, o cortador, rico, xadaramassori balaia, tranca a rua do inferno, não vai reter aquilo que é nosso, povo de Deus na terra. Ricaia, eu profetizo essas contas, tudo paga, recebe, vai recebendo, para de questionar, vai recebendo. Todas essas contas pagas, teus armários supridos com o melhor da terra. Eu profetizo no teu consultório, na tua empresa, multiplicação de contratos, de vendas, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que a ruína, a falência, não terá poder sobre as nossas casas, nossa família, em nome de Jesus, porque nós cremos no poder da palavra de Deus e obedecemos o poder da palavra de Deus. Balabasteia, ricaia, eu profetizo causa na justiça aqui, sendo liberadas, em nome de Jesus, liberação de aposentadoria, para a glória e honra do nome do Senhor. Toma posse, em nome de Jesus, daquilo que Deus tem para a tua vida. E viva, em nome de Jesus, posicionada na presença de Deus, em oração, em jejum, em fé, crendo. A qualquer momento a porta vai se abrir. A qualquer momento este Deus de milagre, recanta, rimanaia, vai se lembrar de mim, vai agir ao meu favor. Ei, se posiciona para fazer o teu culto de ações de graça, se posiciona para celebrar o nome do Senhor, se posiciona para fazer festa, porque esta situação não é o fim. Ei, não é o teu fim. Ricaia, fica de pé e toma posse daquilo que este Deus grande tem para a tua vida, em nome de Jesus. Cada pedido aqui, Pai, eu coloco diante do teu altar. Cada item, cada causa, cada choro, cada situação, cada conta aqui a ser paga. Precisamos de milagres financeiros, Pai. Portas abertas de vendas, de milagre, porta de emprego. Senhor, eu quero te louvar, porque tem algumas pessoas que estavam aqui na live, hoje não pode porque estão trabalhando nesse horário. O Senhor abriu as portas. Deus, obrigado, mas assiste a live mais tarde. Deus, obrigado. Obrigada, sonho da casa própria. Eu profetizo liberação em nome de Jesus Cristo, carro novo, liberação para a glória de Deus em nome de Jesus. E eu creio e tomo posse para a minha vida. Tome posse você para a sua vida. Nenhuma unha daquilo que é promessa de Deus vai ficar retido nas mãos do diabo, dos demônios, do inferno ou do homem corrupto. Nada, mas aquilo que é nosso, o Senhor trará nas nossas mãos. Eu creio na grande vitória que o Senhor tem para nossas vidas. E nós não somos alojamento, depósito de ruína, depósito de enfermidade. Nós somos o povo a quem Jesus sarou, libertou lá na cruz do Calvário. Tomamos posse disso, em nome de Jesus. Pega a tua água. Vamos orar. Glória a Jesus. Poderoso está aqui. Eu sinto Deus. Vem comigo. Vem comigo, porque a presença de Deus é tremenda. Pega a tua água. Vem. Deus, eu quero te louvar por esse momento, pela graça que o Senhor nos dá. A direção em ungir esta água. Eu creio, Senhor, em um Deus que opera milagres e maravilha. Coloca aqui uma gota do teu sangue sobre a nossa água, Pai. Unge para que haja milagres, maravilhas, cura, e o nome de Jesus em nós seja glorificado. Em nome de Jesus, eu declaro essas águas ungidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito
Espírito Santo de Deus para milagres. Em nome de Jesus e maravilha. Profetizo que os resultados dos nossos exames serão nada consta e nada consta. Em nome de Jesus. E os planos de Satanás contra nossas vidas e a nossa casa serão frustrados. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso. O Deus que nós servimos, Ele é vencedor invicto. Ele nunca perdeu batalha. Glória a Deus. Chegou o momento da palavra de Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Chamando a pregadora aqui, ungida do Senhor, princesa do Deus vivo. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel, Davi. Dani, toma posse aí do que Deus já derramou. Glória a Deus. Deus é poderoso, irmã Esther. Ainda tem a porção da palavra. Em nome de Jesus. Presbítera Ingrid, agora ungida do Senhor, trazendo a palavra de Deus aqui. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vocês observaram a internet? Papai bradou na terra. O nome dele é glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Deus é grande. Vamos orar pela internet dela, pela nossa internet, repreendendo o intruso no nosso caminho em nome de Jesus. Ô, glória! Glória a Deus! A paz, minha querida, seja A bem-vinda. paz do Senhor! Glória a Deus. Povo de Deus! Uma honra estar aqui mais uma vez com vocês. Glória a Deus, aleluia! Aleluia. Bom dia da pastora. Glória a Deus. Glória a Deus! Deus é fiel. Deus lindo! Maravilhoso. Mais uma quarta-feira. E que manhã poderosa. Já estava aqui nessa oração. Glória a Deus. Agradecer a pastora por mais um convite para estar aqui participando do quarto de guerra, né? Que é um ministério que é bênção de Deus para minha casa, família. E todas as vezes que a pastora Ana me convida, eu me sinto muito grata. Glória a Deus. É uma honra compartilhar daquilo que o Senhor tem feito, da palavra do Senhor. E antes do Senhor, né, dar uma palavra, Ele nos ministra primeiro. Então, é verdade. Ministrou muito essa semana, desde o domingo que a pastora Ana conversou comigo. Então, eu queria agradecer a pastora por esse convite mais uma vez. Glória a Deus. Glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém. Né? Também começar aqui dando um grande beijo para todo mundo que está aqui. Meu pai está aqui nos assistindo hoje, pastora. Então, bênção. Um beijo especial para o meu pai, que está aqui. Glória a Deus. Todas as vezes ele acompanha. Manda um vídeo para ele, mas hoje ele está aqui, ó, ao vivo. Então, que bênção, pai, que alegria. Então, glória a Deus, meu coração fica muito feliz. Também queria agradecer a vida do bispo, a vida da bispa. Nós estamos aqui debaixo da direção dele, da bênção deles. Amém. Então, glória a Deus e aleluia. Vamos lá? E o seu esposo? Ô, Glória, meu esposo também está aqui online. Na inscrição. É verdade. Online presencial. Online presencial. Lá no quarto. Bem, amor, me ajuda aí em oração. Então, estou aqui tudo para mim. Glória a Deus. Essa palavra que eu vou compartilhar com vocês hoje, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. No domingo a gente conversou, a pastora Ana me fez o convite para estar aqui novamente. Fiquei muito feliz e eu falei, com certeza, pastora. Glória a Deus. Será uma honra. E eu estava refletindo, estava buscando no Senhor, Deus, o que eu vou falar no quarto de guerra na quarta-feira, né? O Senhor ministra o meu coração, traz uma palavra que possa ser bênção de Deus para cada um que possa ouvir. E o Senhor me fez lembrar da palavra profética desse ano de 2025, né? Que foi o ano de milagres, 2025, ano de milagres. E eu tomei posse desde o dia 1º de 2025, 1º de janeiro. E eu estou aqui para te dizer que o ano ainda não acabou. Estamos aí dia 12 de novembro, só que ainda tem muitos milagres para acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu para te lembrar disso. A palavra profética já foi lançada e nós precisamos tomar posse daquilo que é liberado no altar. Amém.
E hoje o tema da palavra é sobre isso. Eu coloquei um tema que é milagres começam com uma palavra. Em Amém. nome de Jesus, que nessa hora que você possa deixar o Espírito Santo de Deus te ministrar acerca de milagres. Em nome de Jesus. Está aqui, ó, uma discípula minha, Gabi. Viveu um grande milagre esse mês, é o mês do casamento dela. E eu falei Glória a para ela desde Deus. o dia que eu soube dessa data. O Senhor é um Deus de milagres. Aleluia. Realiza o impossível, aquilo que nós jamais imaginamos, mas o Senhor é um Deus que realiza o Amém. impossível, o possível, porque Ele é Deus. Amém? Amém. Glória Glória a Deus. a Deus. Queria começar essa palavra que está lá no livro de João. Se você puder compartilhar aí conosco, abrir a palavra do Senhor, sair acompanhando, vai ser uma bênção. Está lá em João, no capítulo 2, a partir do verso 1, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E aí estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Versículo 4. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de águas essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre provou a água feita vinho, não sabendo de onde vinha, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia. A Glória glória a da Deus. Nada melhor do que a gente pegar a história do primeiro milagre de Jesus aqui na Terra, que foi a transformação de água no vinho. Para quem não conhece essa história, eu vou resumir bem resumidamente para vocês. Aqui a Bíblia fala que estava Jesus e seus discípulos foi convidado para um casamento. E naquela época, o vinho no casamento simbolizava alegria. E a palavra fala que provavelmente eles chamaram mais convidados do que tinha de vinho. E no meio do casamento o vinho acabou. Ou seja, como que a alegria de um casamento acaba? Porém, a palavra fala que Jesus estava naquele lugar, Jesus estava naquele casamento. E eu entendo que aonde Jesus está, precisa ter um milagre. Aonde Jesus está, ocorre milagres. E Amém. diferente nesse casamento. A palavra fala que Maria, mãe de Jesus, ficou desesperada com aquela situação, porque ela conhecia a família que estava dando aquele casamento, e falou para Jesus que acabou o vinho. E aí a palavra fala que Jesus, ele chama aqueles serventes e Maria, ela lança uma palavra que está no versículo 5, que diz assim: Fazei tudo quanto ele vos disser. A palavra fala, pastora, que o primeiro milagre de Jesus não aconteceu num templo, não aconteceu numa igreja, nem diante de uma multidão, mas aconteceu diante de uma festa, diante de um casamento simples. Sabe que eu entendo, pastora? Que milagres eles acontecem onde Jesus está, independente aonde seja. Se Jesus está, milagres acontecem. Amém. Aonde Eu Jesus creio. está, por isso que é tão importante em tudo aquilo que a gente fizer, aonde nós formos, nós carregarmos a presença de Jesus. Amém. Porque o que é milagre, pastor? É milagre aonde a nossa sabedoria não entra, aonde as mãos não conseguem operar, onde o dinheiro não compra, onde a medicina não resolve, mas onde Jesus está, tem milagre. Amém. Que só Aleluia. consegue operar. Aqui nesse casamento, imagina, pastora, aquela multidão, os pais da noiva desesperados, como o casamento, o vinho acabou e agora o que nós vamos fazer? Eles talvez sem recurso, não conseguiam mais comprar vinho, o desespero bateu. Só que quando Jesus entrou, o desespero acabou, a alegria retornou. Glória a Deus. O milagre. Aleluia. E eu quero dizer isso para você. O milagre, ele começa com uma palavra. Aqui fala que Maria, ela, mãe de Jesus, ela chamou aqueles serventes e ela falou assim, olha,
aqui está Jesus, façam tudo quanto ele vos disser. Sabe que Maria estava dizendo aqui? Para eles serem obedientes à palavra de Jesus, para eles obedecerem tudo aquilo que Jesus tinha dito. A palavra diz, pastora, que todo milagre ele precede de uma palavra. É Então, verdade. que todo milagre acontece quando há uma liberação de palavra e quando nós obedecemos essa palavra. Amém. Dia 1º desse ano, o Senhor falou muito forte no meu coração. Quando o bispo ele liberou lá na nossa igreja, a Igreja da Família Bethesda, que seria o ano dos milagres, eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a minha casa e sobre a minha família. Que nós Amém. vamos viver os milagres que o Senhor tem reservado para nós, os milagres que o Senhor já planejou para cada um de nós. E eu lembro que ali no primeiro mês do ano, mês de janeiro, aconteceu um grande milagre, né? A pastora Ana, ela vai lembrar dessa história. Ali estava o meu cunhado ele mora lá na Praia Grande, no litoral, e ele estava voltando de um dos nossos cultos e infelizmente ali o sono, porque já era de madrugada, ele acabou cochilando e o carro dele capotou com a sua família, com a Patrícia, que é a minha cunhada, do lado, né, com os filhos atrás, deu perca total no carro. Eles acordaram com o carro já todo virado, mas para honra e glória do Senhor Jesus, todos eles estão bem. Foi um grande milagre. Glória a Deus. O Senhor interveio, né? Eles tiveram pequenos arranhões, mas Deus os guardou. Guardou a Amém. guardou o acidente. E Glória a Deus. eu soube, nós estávamos em casa, eles nos ligaram, o bispo nos ligou naquele desespero. E ali eu soube que Deus, ele tinha guardado aquela família. E o ano já Glória a tinha Deus. passado com um grande milagre. Aleluia. Então eu quero profetizar isso sobre a vida de quem está nos assistindo essa manhã. Que em nome de Jesus você possa crer que o seu milagre desse ano ainda pode vir. Que Deus Amém. é o portador de milagres. Amém. O Senhor, em nome de Jesus, a palavra do Senhor nos garante que a mão dele não está encolhida para não nos Eu abençoar. creio. Senhor está estendida. Eu imagino que Deus está só esperando uma atitude nossa, muitas das vezes, para liberar o milagre que Ele tem sobre nós. E eu profetizo isso sobre todos vocês que estão nos assistindo. O ano ainda não acabou. E eu estou aqui como boca de Deus hoje para profetizar sobre a sua vida que você vai sim Amém. ter o melhor final de ano da sua Amém. casa, Amém. melhor final de ano da sua família, que esse mês de novembro e esse mês de dezembro não irá faltar nada, não irá Amém. pequeno, não irá Amém. faltar o grande, Amém. que em nome de Amém. Jesus você possa orar hoje e falar, Deus, o ano ainda não acabou, eu ainda quero tomar posse do meu milagre desse ano, o meu milagre Amém. de 2020. Amém. Em nome Aleluia. de Jesus, e que você possa se encorajar através dessa palavra. Em Hoje eu nome separei de Jesus. 4 tópicos para que a gente possa refletir sobre aquilo que aconteceu. E o primeiro tópico é: o milagre começa quando você ouve a voz de Deus. Amém. Aqui a palavra está falando, pastora, que Maria foi usada pelo Senhor para dar uma ordem àqueles serventes. No versículo 5, ela falou assim, olha, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Sabe o que Maria está dizendo aqui? Se vocês forem obedientes, vocês vão contemplar o milagre. Amém. Em nome de Jesus, sabe Aleluia. o que eu creio e eu entendo através dessa palavra, pastora? Que antes do milagre vem a instrução. O milagre naquele casamento não foi a transformação de água no vinho, mas foi a obediência. É Porque verdade. poderiam ter falado assim, não, mas quem é esse? Talvez eles nem conheciam Jesus, porque a palavra fala que foi o primeiro milagre descrito na história. Então, eu acredito que provavelmente eles não conheciam ainda a fama de Cristo. Porém, a palavra fala que eles se colocaram debaixo da instrução de Maria, que era mãe de Jesus. E a palavra fala que quando Jesus entrou e mandou eles pegarem mais botijas de água, eles nem contenderam, eles simplesmente obedeceram. Então, o que eu quero dizer para você que está aqui, o milagre começa quando você ouve a voz de Deus, quando em tudo aquilo que você fizer, você tiver a dependência de orar, de buscar uma instrução do Senhor. Deus, será que eu faço isso? Senhor, será que eu faço aquilo? Nós não podemos ir através das nossas forças, da nossa sabedoria humana, mas em tudo aquilo que a gente fizer, nós precisamos ter dependência total do Espírito Santo de Amém. Deus. Em nome Amém. de Jesus, porque talvez tem coisas que você fala assim, não, eu vou fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus leva a fazer diferente. Tem coisas que você fala assim, é uma porta de Deus para mim, mas você ora e você descobre que não é uma porta de Deus para você. Então, em tudo aquilo que nós fazemos, nós precisamos ter sensibilidade à voz do Senhor. O vinho novo não veio de uma oração bonita, pastora, mas veio de uma obediência assim. Amém. Em É nome verdade.
A obediência é a chave nessa manhã para a gente conseguir o nosso milagre. Deus, ele sempre fala antes de agir. Quem ouve, vê o milagre acontecer. Amém. Então, essa manhã eu quero declarar, seja sensível à voz de Deus. Amém. Se você está precisando viver o milagre urgente, contar o seu testemunho, se você tem orado nesse ano de 2025 para o seu milagre acontecer, seja sensível à voz de Deus. Busque o seu milagre. Faça oração, faça jejum, porque eu acredito que o nosso posicionamento destrava os nossos milagres. Amém. Jesus, e eu profetizo sobre a sua vida essa manhã. Se você for obediente, o seu milagre vai chegar em nome Amém. de Jesus. Aleluia. O que eu quero compartilhar com vocês é que o milagre acontece quando obedecemos mesmo sem entender. No versículo 6, a palavra diz assim: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. A palavra fala que aqui em nenhum momento eles perguntaram o porquê, em nenhum momento eles questionaram a Deus. Eles poderiam ter questionado, pastora. Eles poderiam ter falado para Jesus: o problema não é a água, o problema é o vinho, porque eles não sabiam que Jesus ia transformar. Mas aqui a palavra fala que nenhum deles questionou a autoridade. Nenhum deles. A palavra fala que Jesus lançou a ordem e eles pegaram e foram encher as vasilhas. Glória a Deus. E águas encheram até em cima. Então, sabe o que eu entendo? Que a nossa obediência gera milagres. Amém. Às vezes, pastor, o Senhor, ele fecha algumas portas e a gente pergunta a Deus por quê. Mas Deus, eu queria tanto, mas Deus, eu iria fazer assim. Só que eu entendo que o nosso posicionamento de obediência gera milagres. Amém. Uma feita, a palavra nos mostra a história de Pedro, que tinha pescado a noite toda e não tinha apanhado nenhum peixe. E chega um homem que se diz Jesus, que Pedro não conhecia, que Pedro ainda não sabia que era Jesus Cristo, o Messias. E a palavra fala que Jesus dá uma ordem para Pedro: olha, lança a rede à direita do barco. A palavra fala que Jesus não era pescador. Pedro sabia o que ele estava fazendo, pastora. Pedro, não era a primeira vez que Pedro estava pescando. E a palavra fala que Pedro falou assim: eu pesquei a noite toda e nada apanhei. Mas sobre a tua palavra eu lancei. Aleluia. Sabe o que eu entendo, pastora? Ali o que destravou o milagre de Pedro foi a obediência dele. Talvez ele falou assim: quem é esse cara no pensamento dele? Quem ele acha que ele é para me ensinar a pescar? Mas ele sabia que se ele obedecesse a palavra de Jesus, ele iria viver um grande milagre. A palavra, quando ele puxa a rede, quase que o barco chega a pique, porque tamanho foi o milagre de Pedro. Então eu entendo que aquela postura de Pedro liberou milagre sobre a vida dele. Glória a Deus. Daqueles servos gerou milagre naquele casamento. Então eles obedeceram mesmo sem lógica, e eles obedeceram e a transformação aconteceu. Amém. Então, sei qual milagre que você está buscando diante de Deus, mas eu quero ser boca de Deus nessa manhã para dizer: obedeça. Mesmo quando parecer impossível, obedeça. Mesmo quando confrontar aquilo que você acha que é certo, obedeça. E seja sensível à voz de Deus. Eu lembro uma certa feita, pastora, que nós vivemos um grande milagre. Nós tínhamos recebido uma proposta, para quem não sabe, eu e meu esposo, nós temos uma empresa de marketing digital. E nós tínhamos recebido uma proposta de um contrato de 12 mil reais. De 12 mil, se eu não me engano, e era em 4 meses. E ali nós ficamos com um tempo, encheu nossos olhos, e a gente falou: nossa, foi Deus que abriu essa porta. A princípio, a gente sempre fala isso: foi Deus que abriu, e glória a Deus, aleluia. A gente já estava planejando o que nós iríamos fazer, mesmo sem ter recebido ainda aquele valor. E nós já estávamos planejando, nós já estávamos felizes. E aí a palavra fala que teve um dia que foi uma profetisa orar na casa do meu sogro, na casa do bispo Ronaldo. E ali a gente estava já saindo de fininho, e ela nos olhou e falou assim: olha, estava orando por vocês, e Deus manda nos falar para vocês que essa porta não é de Deus, para vocês recusarem esse serviço. E, pastora, foi tão de Deus, porque naquela semana a gente já tinha recebido uma resposta que não era de Deus, aquele contrato. Porém, na nossa carne era 12 mil reais, e a gente falou: ah, não, dá para dar um jeitinho aqui, vamos orar, Deus vai fazer. E ali aquela mulher, ela foi usada. E ela falou assim: olha, recusa essa proposta, que essa proposta não é de Deus. E se vocês obedecerem, Deus vai abrir uma grande porta que vocês... Glória a Deus. E aí a gente foi, né? O Miqueias, ele ligou
Ele falou assim, olha, infelizmente a gente não vai conseguir servir vocês, enfim, é só para vocês entenderem, aquele contrato também a gente descobriu que as pessoas daquele contrato mexiam com outras coisas, depois a gente descobriu que realmente não era bênção, mas naquela semana, pastora, a gente mal imaginava, mas naquela Glória a semana Deus. um contrato de 120 mil reais no ano, ou seja, Deus ele multiplicou, a gente tinha Amém. de um contrato de 12, mas a nossa obediência gerou um grande milagre na nossa vida. E a Glória partir a Deus. daí eu entendi. Talvez a gente não possa entender aquilo que Deus está falando, mas o milagre da obediência vem. Amém. A palavra de Amém. Deus não volta vazia. Aleluias. Quando a Eu gente creio. obedece, a gente vive milagre. Quando a gente obedece a voz do nosso pastor, a voz do nosso líder, a voz do nosso pai, a voz da nossa mãe, a voz da autoridade de Deus sobre nossa vida, nós contamos os nossos testemunhos. Eu creio. E aqui nessa história não foi diferente, em nome de Jesus. O terceiro ponto é, o milagre ele revela a glória de Deus e ele fortalece a nossa fé. A palavra fala em João 2,11 que assim Jesus deu início aos seus sinais em Cana da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. A palavra fala que esse primeiro milagre fez com que a glória de Jesus fosse revelada. Eu imagino as pessoas que estavam naquele casamento, as pessoas que estavam em volta de Jesus, vendo Jesus transformar água em vinho. Então, o milagre que Jesus ele tem planejado para você é para glorificar o nome dele. Amém. O nome de Jesus, Amém. então, o Senhor está disposto essa manhã a entregar o seu milagre nas suas mãos. A Gabi está aqui, ela vai casar no dia 29/11, pastora. Olha como Deus é lindo. A palavra de Deus não volta vazia. E quando eu falo de casamento, meus olhos se enchem de alegria, porque eu também vivi um milagre no meu casamento. Aleluias. Eu lembro que nós estávamos no início desse ano, se eu não me engano, nós fomos ver aonde a Gabi e o Natan iriam fazer o casamento deles, pastor. Ela tá aqui, não me deixa mentir. No carro, no caminho, a gente estava contando para eles os milagres que nós vivemos no nosso casamento. E eu lembro que o Miquel falou assim pro Natan, que é o noivo da Gabi, falou assim, olha, se prepara, porque Deus ama casamentos. E se prepara, porque vocês vão viver cada milagre que o Senhor tem reservado para vocês. Sabe por quê, pastora? Porque eu nunca vi alguém que é obediente, alguém que serve a Deus, alguém que honra sem envergonhado. A palavra de Deus não volta vazia. É verdade. Se nós fazemos, se nós colocamos os planos do Senhor à frente, se nós honramos o nome de Jesus, o Senhor, ele gera milagres na nossa vida. Amém. Porque Eu creio. milagres, o nome dele é glorificado. Aleluias. Era como se fosse hoje, que nós chegamos no local onde vai ser o casamento. E ali o Natan foi perguntar para o dono do lugar, ó, quanto que vai ser o aluguel? Quanto que você vai me cobrar para fazer o casamento nesse dia? E eles não conheciam os noivos, o dono daquela casa não conhecia a Gabi, não conhecia o Natan, não sei se ele era cristão ou não, mas ele falou assim, olha, eu não te conheço, mas eu vou abençoar vocês. Esse vai ser o meu presente de casamento. Quando ele falou, eu lembro que o Natan foi embasbacado sem acreditar naquilo que estava acontecendo. E a gente chegou no carro e ele falou assim, vocês falaram para nós que nós iríamos viver grande milagre. Mal a gente sabia que a gente ia ganhar o lugar para fazer o nosso casamento. Glória a Deus. Deus é lindo, pastora. Glória a Deus. O Senhor ainda é um Deus que opera o impossível. Eu lembro da minha sobrinha Antonella, que os médicos falavam, não vai viver, não tem vida, sentenciavam, mas Deus em todos os momentos diziam e confirmavam que ela iria viver. E tá lá a Antonella, sexta-feira agora a gente vai sair com a Antonella e com a Isadora, vai comemorar mais um ano de vida. E sabe Glória a Deus. que Deus não muda. O mesmo Fiel. Deus que mesmo Deus que fez na vida do Natan, mesmo Deus que fez na vida da Antonella, mesmo Deus que fez na vida da Paty do Bu, é o Deus que faz nas nossas casas, é o Deus que faz na nossa família. Então, eu não sei, a pastora Ana não sabe o milagre que você tem buscado essa manhã, mas o Senhor nos conhece, o Senhor, ele sabe cada milagre que você tem buscado. Então, não deixa de crer, não deixa de acreditar. Em nome de Jesus. Chama a existência daquilo que não existe. Ora, Amém. Deus, essa palavra. Hoje a pastora Ana, ela começou dizendo, liberando isso nessa manhã, orando a palavra. Então, ora, fala, Deus, eu quero viver o meu milagre. Em nome de Jesus, eu quero, Pai, contar o meu testemunho. Eu não sei Em nome aquilo de Jesus. mas eu sei de algo, pastora. Deus é especialista em realizar o impossível. Amém. Deus é especialista em Amém. realizar milagres. Eu creio.
E por último, o ano ainda não acabou. E eu Não. quero dizer isso para você, ainda dá tempo. Hoje é dia Amém. 12 do 11, ainda dá Sim. tempo de você viver o sobrenatural. Ainda dá Aleluia. tempo de você viver o extraordinário nesse ano de 2025. E Abacuque 3:2 fala assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então, Amém. deixar essa palavra como uma palavra profética na sua vida que está assistindo aqui, sobre todos aqueles que são online, onde a nossa voz chegar, porque a internet tem esse poder de chegar aonde eu não consigo ir, onde a pastora Ana não consegue ir, mas aonde essa live chegar, eu profetizo que esse ano ainda vai trazer milagres sobre a sua Amém. casa, sobre a Amém. sua família, Amém. sobre os seus filhos, Aleluia. negócios, sobre o seu ministério, sobre tudo aquilo que você colocar as suas mãos, Eu sobre tudo creio. que você colocar os seus pés. Nós liberamos essa palavra em nome de Jesus. Amém. E Eu creio. Eu milagres tomo acontecerem posse. sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. O Senhor, Ele move o sobrenatural de Eu Deus, creio. porém Ele procura em nós corações dispostos a crer e obedecer pela Amém. Amém. eles, casamento, só aconteceu um grande milagre porque houve obediência, porque houve princípio, porque eles provaram da obediência e a obediência Amém. gerou o milagre. Talvez o que falta na sua vida hoje não é o milagre. Talvez o que falta é a sua atitude diante da Sim. palavra que você tem Sim. recebido. Sim. Eu ensino os jovens. A Laís está aqui, ó, caminhou comigo há muito tempo. E todos os sábados a gente tem culto de jovens na nossa igreja e nós falamos isso para os jovens. Cada culto que nós estamos lá recebendo uma palavra é uma oportunidade da gente mover um milagre na nossa vida. É uma oportunidade da gente tomar posse sobre aquilo que está sendo liberado. Então, quando você for para o culto, quando você ouvir uma palavra, não simplesmente ouve por aqui e deixa ela sair por aqui sem causar efeito nenhum, mas a sua atitude diante da palavra, a sua obediência segundo aquilo que estão profetizando sobre a sua vida, segundo aquilo que a palavra do Senhor diz, gera milagres na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu profetizo, tenha atitudes diante do milagre. Amém. Amém. O Senhor, ele se alegra com a vitória de um justo. Glória a Deus. É verdade. Para nos abençoar. Então, o Senhor, ele já liberou o seu milagre. Toma Amém. posse essa manhã. Eu creio. E eu quero falar isso para você essa manhã. Em nome de Jesus, tenha fé. Tenha fé que o seu Amém. milagre vai acontecer em nome de Jesus. Essa foi a chave, pastora, que abriu aquele casamento, que mudou o cenário daquele casamento. Talvez Aleluia. já estava projetado para ser um fracasso, porque ia faltar alegria, ia faltar o vinho, mas eles estavam só com Jesus naquele casamento, Glória a Deus. para qualquer cenário. Então, você vai casar, você vai ir para uma audiência, você vai passar por uma cirurgia, convida Jesus. Ele precisa estar em tudo aquilo que nós vamos fazer e realizar. Ele precisa ser o primeiro convidado, convidado de honra, porque se Jesus está, os milagres acontecem. Amém. Eu creio. Realizados em nome de Jesus. Então, essa foi a chave que abriu aquele casamento. Deus ainda continua falando. O Senhor ainda continua realizando milagres. Aleluia. A palavra que o Senhor libera. A cada quarto de guerra, a cada pregador que vem aqui, é um milagre que o Senhor está liberando sobre. Mas o que faz com que a gente literalmente viva o milagre, pastora, é o que nós vamos fazer com a palavra que nós temos recebido. Então, hoje a palavra milagres começam com uma palavra. Então, aplique essa palavra sobre a sua vida. Seja obediente àquilo que o Senhor te pedir. Se o Senhor te pedir para entregar, se o Senhor te pedir um jejum, se o Senhor te pedir uma oração, em nome de Jesus, seja obediente, porque a obediência gera milagre na nossa vida. O milagre está na obediência. O milagre não está no visível, está na fé. E o milagre está no amanhã. Aleluia. A resposta hoje. Então, não espere o amanhã para você viver o milagre. Faça hoje, em nome de Jesus. E eu, com muitos dedos, eu queria, se a pastora Ana me permitisse, orar por essa palavra, sobre todos. Então, compartilhe essa palavra hoje nos grupos da sua família. Compartilhe essa palavra nos grupos da sua igreja, no Instagram. Em nome de Jesus, seja instrumento de Deus. Em nome de Jesus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e orar agora. Chame os seus sonhos à existência. A palavra do Senhor fala que Deus é especialista em realizar sonhos. O Senhor, ele pega o que não é e torna ser. O Senhor faz
impossível ser possível. O Senhor é um Sim, Deus que quebra sentenças. O Senhor eu é um Deus que creio. quebra sentenças. O Senhor é um Deus que quebra cativeiros, que quebra. Glórias. O Senhor é Deus. O Senhor é um Amém. Deus de milagres. O Amém. Senhor é um Deus que faz aquilo que nós não conseguimos fazer, que a Amém. gente não faz, que o homem não faz, mas o Senhor faz. Então, nessa hora, nós queremos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos, se você puder, aí no seu lar. E ore por essa palavra. Deus, em nome de Jesus. Então, nós queremos primeiramente Sim, te Senhor. Em agradecer nome por de essa Jesus manhã, Cristo. essa Em manhã de nome de quarta-feira, Jesus Senhor, que Cristo. nós já Em nome de profetizamos Jesus que é uma Cristo. manhã de Oh, milagre. Porque, Deus, só de estarmos aqui, só de termos um Senhor. ar para respirarmos, uma casa, uma família, já é um Em nome de milagre, Senhor. Jesus Cristo. Porque quantas pessoas querem só acordar, quantas pessoas querem ter o direito a Deus de estar aqui. Então, todos os dias que temos a oportunidade de acordar, já é um milagre, Senhor. Deus, essa manhã nós queremos colocar essa palavra de João 2 diante do teu altar, sobre a vida de cada um que está Em nome de nessa Jesus. live do Amém. podcast, Amém. sobre Eu a pastora concordo, Ana, eu oro. Deus, Em sobre a nome sua de casa, Jesus sobre a sua Cristo. família, Amém. sobre Em a nome vida de de cada Jesus um que está Cristo. Sim, em Deus. nome Em de nome de Jesus, Jesus esse Cristo. ano, que Em essa nome palavra de Jesus profética do ano Cristo. de 2020, Oh, o ano de milagres, venha ser uma verdade Sim, na nossa Deus. Em casa, nome de Jesus Cristo. na nossa Em nome família, de das Jesus pessoas que Cristo. nos Em cercam, nome em de nome de Jesus. Jesus. Oro. Eu Senhor, nós concordo. profetizamos, Eu Senhor, creio. como Sim, foi Deus. no Em casamento, nome de assim Jesus como foi Cristo. Em o nome de milagre que o Jesus Senhor Cristo. fez na minha Oh, vida, que assim venha ser na nossa casa e na nossa família. Senhor, nos dê, Senhor, em nome de Jesus, uma obediência, um coração em nome obediente de para Jesus. viver cada Amém. resposta de Amém. milagre. Senhor, Amém. eu profetizo Ele canta milagre alabaster, nas ele nossas canta famílias, alabaster. milagre, Senhor, Oh, na família Deus, em nome de de cada um. Jesus. Em nome de Jesus, Milagre milagre. sobre Oh, milagre sobre alabaster, ele filhos, canta milagre, Senhor, sobre alabaster. as Em pessoas que nome de estão assistindo essa Jesus. live, Em ó nome Deus, de que Jesus estão talvez, Cristo. ó Pai, Em esperando nome uma de Jesus cirurgia, Cristo. esperando, Senhor, Oh, em nome de Jesus, um milagre, ou pessoas que estão talvez em nome internadas, de Jesus, esperando em nome de Jesus algo, em Cristo. nome de Jesus, nós profetizamos, Senhor, nós Oh, profetizamos sobre vidas financeiras aqui, visita teu sobre povo, áreas financeiras, milagre, 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 Senhor, em nome em de Jesus, nome de Jesus empresas que estão, Cristo. ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Oh, talvez, ó Pai, passando por um ano difícil, mas o Senhor é Deus, onde o Senhor está, milagres. Senhor, eu profetizo sobre esses últimos dias de novembro, sobre o mês de dezembro, o ano de 2025 ainda Em não nome de acabou, Jesus, que nós em nome de possamos Jesus viver, ó Deus, Cristo, o em nosso nome de milagre, o nosso Jesus, milagre sonhado, amém, em nome de amém, Jesus. em nome de Senhor, com Jesus boca de Cristo, Deus, nós oh, profetizamos, nós, ó Deus, em nome de vamos Jesus resistir Cristo, aquilo em que não nome de existe, Jesus, sim, milagre sim, da parte Deus, do Senhor, milagre sobre a nossa casa, milagre sobre em nome de Jesus, em milagre nome de sobre Jesus o nosso Cristo, Pai, sim, em Deus, nome em nome de Jesus de Cristo, em Cristo, nome de sobre Jesus, em nome de crianças, Jesus sobre cada Cristo, em um, nome sobre de Jesus, em nome de Jesus aqui, em Cristo, nome de em Jesus, nome venha, de Jesus Cristo, em Senhor, nome de chegando, Deus, Jesus. a Oh, sua Deus, palavra, alabaste, em nome de Jesus, nós repreendemos todo roubo de Satanás, tudo aquilo que tem de ti, Senhor, todo roubo do nosso milagre, tudo, sobre tudo aquilo por que tem terra, impedido, denunciado em nome de maior é Jesus. o Senhor que Deus, prometeu. Deus, Oh Deus, em a nome porta de que o Jesus, Senhor abre, em nome de Jesus o Cristo. milagre que o Sim, Senhor Deus, promete. em nome de Jesus Em Cristo. nome de Oh, Jesus, Deus, Senhor, estamos em agradeço. concordância Obrigado em pela nome tua de presença, Jesus. porque se não for a tua Obrigada, presença, Senhor, obrigada. de nada vale. Sim, sim, Deus, é É isso que verdade. nós te Oh, pedimos, Deus, Senhor, e canta lá bastante. agradecemos em nome Sim, de Deus, Jesus. ele Em canta. nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Glória. Deus. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Que Amém. Deus te use, Amém. continue te usando para gerar vidas e para edificar vidas na presença de Deus. Para a glória dele. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, pastor. Quantas mães que estão aqui na live falando, eu quero meu filho assim, eu quero ver a minha filha assim. Quantas? Para a É verdade. glória de Deus. Que o Senhor esteja abençoando a tua vida, a vida do Miqueias, Amém. usando vocês como jovens aí nesse ministério, para que esses jovens sejam edificados pela palavra de Deus, pelo testemunho de vida vindo de vocês. Para a Amém. glória de Deus, e que esse Glória. ministério dos jovens cresçam para a glória de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, através de um simples celular, nós viajamos nesta manhã Portugal,
Itália, Oh, Estados Unidos, glória a Deus. estados do Brasil e outras nações. Amém. Glória a Deus. Olha Tem como Deus pessoas conectadas na live de outros países e depois no vídeo também assistindo e manda o testemunho falando o que Deus fez. Então, Deus nós é não precisamos de muita coisa. Não precisamos. É aquilo que Deus te usou para falar. O nosso posicionamento diante de Deus é o que libera o nosso milagre. É verdade, pastora. É o que libera. Deus é lindo. Ele E é. Deus estava me lembrando, eu queria até compartilhar com a senhora, se a senhora me permitir. Ontem eu estudei e eu compartilhei isso. Deus, ele é tão perfeito, pastora, porque onde Jesus está, onde Deus está, o Senhor, ele opera os milagres da maneira que a gente não entende na hora. Esse ano, teve uma mãe de uma das nossas jovens lá na igreja que veio a falecer. Ela já estava passando por um processo e a família até já estava esperando. Ela teve morte cerebral, né? Infelizmente, a gente acompanhou todo esse processo com essa jovem. A gente foi lá no dia, enfim, oramos juntamente com ela. Eu acredito que estava nos projetos do Senhor. Mas olha como Deus é, pastora, como Deus é lindo. Ela morreu, o Senhor a levou, porém os seus órgãos estavam em perfeito estado, seu coração estava em perfeito estado. E ali, no dia do velório dela, a filha dela contou um testemunho. No dia que eles desligaram os aparelhos, a equipe médica chamou o marido e chamou a filha e falou assim: olha, hoje, no dia de hoje, tem um rapaz que ele tem 19 anos e ele tá esperando somente um coração. Hoje é o último dia de vida dele, porque o corpo dele não aguenta mais a espera. E o coração da sua mãe está em perfeito estado. Glória a Deus. Ele vai ter uma oportunidade de 19 anos de ter vida. E ali eles doaram, e aí a palavra fala, e aí ela estava contando esse testemunho, né, pastora? Que na morte da a mãe dela ainda assim gerou vida para outro jovem. Glória a Deus. Tem o nome do jovem, porque tem ali, né, a privacidade médica, enfim. Sim. Mas eles doaram, e ali os médicos ficaram muito felizes, porque era o último dia de vida daquele rapaz. E ali ele... Deus, hein? Então, eu entendo aquela família, pastora, quantos jejuns, quantas orações eles estavam fazendo, e talvez no último minuto o Senhor, ele operou. Operou. Até na morte do justo, o Senhor, ele tem um propósito. Até na morte teve vida. É verdade. E Deus, ele gera milagre em todo o tempo. Talvez aquele jovem já estava imaginando, não vai dar mais para mim, talvez é meu último dia. Mal ele sabia que Jesus já estava planejando tudo. E o coração estava sendo preparado. Deus de milagres. Deus de milagres. Glória a Deus. Não podemos parar de crer. Não podemos parar de orar. Não podemos parar de jejuar. E o nosso posicionamento diante de Deus, diante das lutas, faz toda a diferença. É verdade, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, minha querida. Obrigada eu, pastora. Muito obrigada. Foi uma bênção. Glória a Deus. Agora vamos aguardar o profeta Miqueias. Nome de Jesus. Deus te abençoe, minha querida. Amém, e que Deus continue te usando para a glória dele. Glória em nome de Jesus. Deus. Até a próxima. Beijo. Até. Amo Beijo. vocês. Beijo. Te amo. Também. Fica com Deus. Glória a Jesus, maravilhoso. Deus pode. E não esquece, não podemos esquecer o nosso posicionamento diante de Deus é o que libera nossas bênçãos. Porque quando nós nos colocamos diante do Senhor, em orar, em jejuar, e não aceitar os saques, os roubos do diabo nas nossas vidas, isso faz virar chave, mudar a nossa história em nome de Jesus. Quando nos colocamos diante de Deus, como fez o cego de Jericó, o Senhor para tudo, para nos ouvir e para nos responder. Em nome de Jesus, nós vamos orar para encerrar, porque a palavra foi completa, a oração que a pregadora fez foi completa. Nós vamos orar só para encerrar e tomar posse que o final de ano, o ano ainda não terminou. Nós temos promessas de Deus para nossas vidas, para se cumprir este ano. Ano de milagres,
viveremos os milagres de Deus nas nossas vidas, na nossa família, em todas as áreas do nosso ministério. Viveremos, e para isso nós vamos insistir no altar de Deus. Esse é o nosso posicionamento em nome de Jesus, e nós não vamos parar, porque o Deus que nos garante a vitória, Ele é fiel. Oh, Deus, obrigada por esta manhã, manhã de glória, manhã de vitória. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Tu é o nosso amado, Tu é o nosso Deus, Tu é o nosso dono, nosso amigo verdadeiro. Oh, amigo Jesus, eu quero te louvar por esta palavra. Eu quero te louvar, amigo Jesus, pela Tua presença nesta live aqui do Quarto de Guerra. Eu quero te louvar porque Tu é grande, fiel, e o Senhor não nos desampara. Gratidão, Jesus, pelo Teu amor tão grande para conosco. Quero te louvar pela vida, Senhor. Oh, Deus da presbítera Ingrid, do Miqueias. Obrigado por essa família. Obrigada, Jesus, por cada um dos Teus filhos nesta manhã aqui conectado conosco, Pai, na oração, na palavra, na ações de graça. Obrigada. Abençoa o Teu povo que nesta manhã aqui clama pelo Teu nome. Abençoa o Teu povo que nesta manhã se rende diante do Teu altar. Abençoa o Teu povo que nesta manhã se posiciona diante de Deus, diante das guerras, crendo, buscando, orando, profetizando milagres e vitória em nome de Jesus Cristo. Leva o Teu povo para um dia de trabalho abençoado, para um dia de conquista, para um dia de milagres. Leva o Teu povo para viver as Tuas promessas, assim como o Senhor manifestou o Teu primeiro milagre em Caná da Galileia. Oh, Senhor, manifesta os Teus milagres na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no meio da igreja, glória. Manifesta os Teus milagres. E esta pessoa, Pai, que ouviu essa palavra, foi ministrado pelas orações, pela palavra, possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida e que ela não abra mão das promessas, mas se posicione diante de Deus em fé, se posicione em fé, porque eu sei que aquele que fez a promessa é fiel. Em nome de Jesus Cristo, leva o Teu povo para um dia de bênção e de vitória, um culto à noite na Tua casa celebrando o Teu nome, um restante de semana na presença de Deus. Leva o Teu povo para viver o poder da fé, o poder da fé, o poder da fé, em nome de Jesus, porque o Senhor não desampara aquele que te busca, aquele que crê e confia em Ti, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Senhor, nós encerramos essa live falando para o Senhor gratidão pela Tua presença e gratidão pelos milagres que estão nos alcançando. Viveremos milagres do Senhor nas nossas vidas, porque só o Senhor é Deus. Cante, Israel. Grite, Israel. Celebre, Israel. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus como o nosso Deus. Viveremos o melhor de Deus na terra dos viventes. Declare isso em nome de Jesus. Que o Todo-Poderoso te abençoe. Que o Todo-Poderoso faça resplandecer sobre você o seu rosto. Que o Senhor te marque com paz e te marque com fé, para você viver o melhor de Deus na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel. Eu quero te falar, para Deus não existe limite. Para Deus não existe impossível. Então, toma posse do que Deus tem para a sua vida e viva o seu milagre em nome de Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel. E quando nós guardamos a palavra de Deus nos nossos corações e aplicamos ela no momento certo, viveremos os milagres do Senhor. Saia dessa live declarando isso. Deus falou. Deus trouxe a palavra. Deus falou. O final de ano, o ano ainda não virou, não acabou. Deus falou. Eu creio, eu creio. Deus falou. Essa deve ser
a palavra que você deve aplicar na tua vida. O que Deus falou acontecerá, porque Ele é Deus. Te amo, beijo no coração, que o Senhor te abençoe. Tenha um dia de vitória na presença do Rei, porque Ele é fiel. Beijo no coração, te amo e até a próxima sexta-feira, se o Senhor permitir. Ele é Deus e Ele é fiel. Você foi chamada para viver pela fé. Não retrocede, porque as ondas estão fazendo barulho, porque o vento está soprando forte. Não retrocede. Ele disse que ainda não terminou. Então, confia e espera. Em nome de Jesus. Ama a tua vida. Deus te abençoe.